amiga, sejam bem-vindos uma vez mais ao canal Albênio Lourenço Oficial. Eu sou o evangelista Albênio Lourenço e para mim é uma alegria ter você conosco aqui uma vez mais para essa mensagem de hoje que será uma bênção. Roupa limpa. Roupa limpa. Que mensagem é essa? Que nome, que título curioso que estamos abordando nesse momento. Por que roupa limpa? Bem, para isso eu convido você a, junto comigo, mergulharmos no capítulo 3 de Zacarias. Profetas antigos aqui no Antigo Testamento, profeta Zacarias, capítulo 3, onde mostra a visão do sumo sacerdote Josué. E aqui você vai entender por que o título dessa mensagem de hoje é Roupa Limpa. Para tanto, quero convidar você para juntos orarmos, pedindo a bênção de Deus para mais uma oportunidade que Ele nos dá de examinar as Escrituras, de entender as Escrituras e finalmente viver o que as Escrituras ensinam. Por isso vamos orar, buscando a bênção de Papai do Céu para essa mensagem de hoje. Amém? Oremos. Pai querido e eterno Deus, ó Senhor, fala conosco, fortaleça a nossa fé, nos mostra o caminho, enche nosso coração com a força da fé verdadeira, a fé de Jesus. Dá-nos, Senhor, a entender a Tua palavra, remove nossos pecados e faz-nos novas criaturas. Em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus, amém, irmãos? Abra a Bíblia então. Zacarias capítulo 3, o verso 1 ao 7. Aqui uma cena impressionante. Uma cena de juízo, uma cena de conflito, e você vai perceber ponto por ponto, com comentários também aqui do Espírito de Profecia a respeito desse tema. Abra sua Bíblia e vamos ler então Zacarias 3, 1 a 7, que diz o seguinte, lembrando que eu estou aqui com a King James 1611 fiel, é a versão que eu utilizo. Diz o seguinte a palavra de Deus: E ele me mostrou Josué, o sumo sacerdote, posicionado diante do anjo do Senhor, e Satanás de pé à sua direita para se lhe opor. E o Senhor disse a Satanás: Ó Senhor, o Senhor te repreenda, ó Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas sujas, estava de pé diante do anjo. Então ele respondeu e falou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai estas roupas sujas dele. E a ele lhes disse: Eis que fiz a iniquidade passar de ti, e te vestirei com outras vestimentas. Com outra vestimenta. Verso 5. E eu disse: Coloquem uma mitra limpa sobre sua cabeça. Então colocaram uma mitra limpa sobre sua cabeça, um turbante, né? E vestiram-no com trajes. E o anjo do Senhor estava perto. O verso 6. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, então tu também julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar para andar entre esses que ficam aqui. Amigos, que relato poderoso, que conflito se encontra aqui. Você entendeu o que se passa aqui? Aqui aparece a figura de Josué, o sumo sacerdote. Aparece aqui o anjo do Senhor e aparece aqui Satanás. Josué como réu, Jesus como seu advogado, aliás, o anjo do Senhor, né, que é Jesus, como advogado de Josué, estando ali pleiteando a causa dele, defendendo ele, e Satanás como acusador para se opor contra Josué. Diz aqui que de maneira muito categórica, o anjo do Senhor diz a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás.
o Senhor que escolheu Jerusalém. E aí o verso continua dizendo, não é este, o anjo se referindo ao sumo sacerdote Josué, não é este um tição tirado do fogo? Ou seja, não é esse um resgatado meu? Não é esse que estava a ponto de se queimar e eu resgatei ele? E disse que Josué estava de roupas sujas. Nesse momento aqui, Josué estava de roupa suja. O que será roupa suja? O tema da mensagem de hoje é roupa limpa. Mas aqui no verso 3 disse que Josué estava de roupa suja. E estava em pé diante do anjo. O verso 4 falou que ele respondeu e falou aos que estavam diante dele, dizendo, isso o anjo falando, né? Tirai estas roupas sujas dele. E ele lhe disse, eis que fiz a iniquidade passar de ti, e te vestirei com outras vestimentas. Ou seja, retira a roupa suja dele, eis que eu passo de ti o teu pecado, a tua iniquidade. O que significa então a roupa suja? Caráter sujo pelo pecado. E agora o anjo do Senhor diz, remove, tira. Eu estou fazendo passar de ti os pecados. Eu estou perdoando você. Amém? E na sequência, no verso 5, diz que é para substituir as vestes sujas, a roupa suja, pela roupa limpa. Ora, se a veste suja é símbolo para caráter pecaminoso, a veste limpa é o contrário, é símbolo para um caráter puro e santificado. Olha a troca. No verso 6, diz que o anjo do Senhor protestou a Josué, ou seja, falou para Josué o seguinte, ele aqui mostra uma bênção sob condições. Qual é a condição e qual é a bênção? Olha só, assim diz o Senhor, verso 7, se andares nos meus caminhos, olha a condição, se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, os meus mandamentos, guardarás os meus mandamentos, então tu também julgarás a minha casa. Ou seja, o Josué, o sumo sacerdote, ia participar do juízo em relação ao povo de Deus. E também guardarás os meus átrios, e te darei lugar para andar entre esses que ficam aqui. Você viu isso? Então está acontecendo aqui uma cena onde Satanás está acusando Josué, mostrando os pecados dele, mostrando a roupa suja de pecado dele. Jesus está defendendo ele, o anjo do Senhor aqui é Jesus. E Josué está ali, sendo colocado diante dele agora uma situação, uma bênção sob condição. Se andar nos caminhos de Deus, obedecer os mandamentos de Deus, ele seria feito juiz sobre o povo de Deus e ia guardar os pátios de Deus, ia guardar o pátio de Deus, os átrios de Deus, e ia viver com aqueles que ali estavam. Ou seja, ia ser salvo. Entendeu? Oh, glória, irmãos! Agora, olha o que o Espírito de Profecia continua a comentar acerca desta cena, dessa batalha que aqui se encontra. O primeiro texto, ele fala sobre essa mesma obra que aparece aqui no capítulo 3 de Josué, ela aparece hoje. A mesma obra que está sendo feita aqui, ela aparece também nos dias de hoje. Bem, na Review Herald de 19/11 de 1908, olha o que o Espírito de Profecia diz. Mesma obra de hoje, Josué é representado fazendo um apelo ao anjo. Estamos engajados no mesmo trabalho? Então, nossas súplicas subindo a Deus em fé. Estão nossas súplicas subindo a Deus em fé viva? Estamos abrindo a porta do coração para Jesus e fechando todos os meios de entrada para Satanás? Estamos diariamente obtendo clara luz, mais e maior força para que possamos permanecer na justiça de Cristo? Estamos esvaziando nossos corações de todo egoísmo e limpando-os
preparando-nos para receber a chuva serôdia? Agora é momento em que devemos confessar e abandonar nossos pecados, para que eles possam ir a julgamento e ser apagados. É momento agora de confessar e abandonar os pecados, para que eles possam ir até o julgamento e serem apagados, perdoados e apagados. O outro texto do Espírito de Profecia, queridos, se encontra aqui em Profetas e Reis, página 584. Olha o comentário. Esse anjo era o próprio Cristo. O anjo do Senhor aqui de Zacarias 3 é o próprio Cristo. Ellen White diz o seguinte: então, o anjo que é o próprio Cristo, o Salvador dos pecadores, reduz ao silêncio o acusador do seu povo, declarando: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Amém? Satanás foi reduzido ao silêncio por Cristo. O Senhor Jesus disse: o Senhor te repreenda, Satanás. E ele ficou calado, não teve o que dizer. Amém? Eita, maravilhoso é o Senhor Jesus. Já chegou botando ordem na situação. E continua aqui o Espírito de Profecia dizendo, nos manuscritos 125 de 1901, olha que diz, esse texto é longo, mas importante: acusações falsas de Satanás. Aqueles que honram a Deus e guardam seus mandamentos estão sujeitos a acusações de Satanás. O inimigo trabalha com toda a sua energia para levar as pessoas ao pecado. Então ele alega que por causa de seus pecados passados, ele deveria exercer sua crueldade infernal sobre eles como seus próprios súditos. Deste trabalho, Zacarias escreveu, e ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, um representante do povo que guarda os mandamentos de Deus, diante do anjo do Senhor, e Satanás de pé, à sua mão direita, para se lhes opor. Zacarias 3:1. Então, Zacarias, o sumo sacerdote Josué aqui, o sumo sacerdote Josué, ele é mostrado como sendo representante do povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus. E Satanás ali, conduzindo o povo para pecar e para acusar o povo. O texto continua dizendo: Cristo é o nosso sumo sacerdote. Satanás está diante dele, noite e dia, como acusador dos irmãos. Com seu poder magistral, apresenta todos os aspectos questionáveis do caráter como razão suficiente para a retirada do poder protetor de Cristo, permitindo assim que ele desencoraje e destrua aqueles a quem ele induziu a pecar. Mas Cristo fez expiação por todo pecador. Podemos ouvir pela fé nosso advogado dizendo: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este o tição tirado do fogo? Amém, irmãos? Satanás, ele trabalha, ele coloca e leva o sujeito a pecar, e ainda vai lá diante da presença do Senhor Jesus, nosso sumo sacerdote no céu, e ele vai à presença dele para nos acusar, isso sendo de dia e de noite. De dia e de noite ele tentando nos derrubar, ele tentando nos acusar. Você já pensou numa coisa como essa? Que conflito! E o texto continua dizendo: ora, Josué, vestido de roupas sujas, assim os pecadores aparecem diante do inimigo, que por seu poder magistral e enganoso os afastou da lealdade a Deus, com roupas de pecado e vergonha. O inimigo veste aqueles que têm sido dominados por suas tentações. E então ele declara que é injusto que Cristo seja sua luz, seu defensor. Olha o que diz o Espírito de Profecia: que as pessoas que se deixam ser dominadas pelas tentações, elas são vestidas com as vestes sujas do pecado. E Satanás declara ser injusto Cristo, o Senhor Jesus Cristo, ele ser luz e defensor desse povo. Veja que batalha, irmãos. Não estamos brincando. Aliás, não estamos entendendo
o que é esse grande conflito, irmãos. Muitas vezes nos pegamos brincando em meio ao fogo cruzado, você não acha? Nós estamos vendo aqui uma séria luta, testa com testa, entre dois poderes, um desejando salvar você e outro desejando fazer você ser destruído. E muitas vezes a gente fica, irmãos, de boca aberta, levando a vida do jeito que dá, vivendo um cristianismo de aparências, pé na igreja, pé no mundo. Quantos anos estamos na igreja e não fazemos mudança nenhuma? Que tipo de novas criaturas somos nós? O sujeito está na igreja e os seus comportamentos, suas práticas continuam a mesma coisa de quando ele não era da igreja. E Satanás está colocando as roupas imundas do pecado dele em muitos que assim andam. Essa mensagem é para mim, primeiramente, e depois para você. Que nós possamos refletir nela. O Espírito de Profecia continua ainda comentando Zacarias 3. E aqui, em Profetas e Reis, da página 583 a 584, é dito o seguinte, olha esse parágrafozinho aqui. Ó. As vestes sujas representavam o pecado da nação judaica, povo de Deus, né? O sumo sacerdote não podia defender nem a si, nem ao seu povo das acusações de Satanás. Ele não afirma que Israel esteja isento de faltas. Em vestes sujas, simbolizando os pecados do povo, pecados que ele levava como seu representante, ele está perante o anjo, conhecendo os pecados deles, mas apontando para o seu arrependimento e humilhação, e descansando na misericórdia de um Redentor que perdoa pecado. Em fé ele reclama a promessa de Deus. Que texto maravilhoso! E continua o Espírito de Profecia, Rei Harold, de 22/12 de 1896. Olha o que continua dizendo aqui. Olha o título. A admiração própria resulta na falta de conhecimento de Deus. E diz o Espírito de Profecia, toda exaltação e admiração própria é o resultado da falta de conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Com que rapidez a autoestima morre e o orgulho se humilha no pó quando vemos os encantos incomparáveis do caráter de Cristo. A santidade de seu caráter é refletida por todos os que o servem em espírito e em verdade. Se nossos lábios precisam ser purificados, se percebemos nossa miséria e chegamos a Deus em contrição de coração, o Senhor removerá a impureza. Amém, irmãos? Ele dirá ao seu anjo, tirai estas roupas sujas e coloquem nele outras roupas limpas. Amém, Senhor? Roupa limpa, irmãos. Nós precisamos de roupa limpa, caráter puro, e só vem mediante a uma entrega total do coração. Entendeu? Obviamente, uma entrega total do coração a Deus. Quero ler mais aqui. O Espírito de Profecia continua dizendo: as vestes sujas devem ser substituídas e não cobertas pela justiça de Cristo. Ou seja, não vai colocar uma roupa limpa em cima da suja. Para se colocar a roupa limpa, que é o caráter puro e santo de Jesus imputado a nosso favor, precisa o caráter sujo, a roupa suja ser removida. E nós temos parte nesse trabalho. Nós precisamos permitir que Deus tire isso aí. Nós precisamos começar a tirar cada peça dessa roupa suja e lançar para longe da gente. Entendeu? Esse momento é chamado na Bíblia de santificação. É abnegação. É dizer não àquilo que você gosta, àquilo que eu gosto, mas a gente sabe que é pecado. É a renúncia do próprio eu. É fazer o que Paulo disse, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? É desse jeito, irmãos. Olha o que diz aqui ainda, Profetas e Reis, 584. Israel
A substituição das vestes representa a justificação. Israel fora vestido com outra vestimenta, a justiça de Cristo a ele imputada. Vestes novas, roupa limpa, justiça de Cristo em nós, justiça pela fé. Mensagem do terceiro anjo: justiça pela fé. Cristo me substitui através do seu sacrifício e me salva, e eu obedeço a ele, me afastando do pecado. Justiça pela fé. Amém? Continua o Espírito de profecia dizendo: tirai as velhas, depois colocar as novas. Tirar as velhas roupas, depois colocar as novas. Materiais de 1888, volume 3, página 491, vai dizer: o pano novo não pode ser colocado como um remendo em cima de uma roupa velha. Devemos descartar a velha veste de caráter e receber de Cristo a veste nova, tecida no tear dos céus, o manto da sua justiça. Irmãos, nós precisamos remover do nosso caráter coisa que não faz parte da nova criatura. Coisas que eram lá do passado. De antes, quando a gente não conhecia a Bíblia, não conhecia verdades. Nós tínhamos que remover isso aí. Novelas, filmes, séries, bebida, cigarro, comidas erradas, roupas inadequadas, lugares que não devem ser frequentados por cristãos, amizades que não devem fazer parte do nosso ciclo de amizade saudável. Entende? Todas essas coisas e muitas outras têm que ser removidas. Maus hábitos, vícios, tudo tem que sair. Vício em café, vício em pornografia, vício em futebol, vício em outros tipos de jogos, vício em seja lá no que for. Tem que sair para que o novo homem renasça, para que o caráter de Cristo, as vestes limpas, a roupa limpa, seja colocada sobre nós, para que a gente possa permanecer na jornada da salvação. Caso contrário, não vai ter roupas novas, e sem roupa nova não entra no céu. Ok? Continua o Espírito de profecia dizendo: olha só, olha que texto, esse aqui é forte demais, irmãos, forte demais. Para permanecer justificado é preciso obedecer continuamente. O título é esse: para permanecer justificado pela justiça de Cristo, eu preciso obedecer continuamente, todo dia. Todo dia. E diz o texto: mas embora Deus possa ser justo e ao mesmo tempo justificar o pecador pelos méritos de Cristo, preste atenção agora, irmãos. Homem algum pode cobrir sua alma com as vestes da justiça de Cristo enquanto comete pecados conhecidos ou negligencia conhecidos deveres. Você ouviu isso? Nenhum ser humano pode ter a sua alma, ter o seu caráter coberto com as vestes santas do caráter puro de Cristo, que nos permitirá ser salvos por ocasião da volta de Jesus. Ninguém vai poder se vestir assim se permanecer, diz o texto, se permanecer cometendo pecados conhecidos e negligenciando os deveres. Você tem se metido em pecado conhecido? Pecado conhecido é aquele que você sabe que é pecado e permanece fazendo. Enquanto eu e você ficar nisso, não seremos vestidos com as vestes limpas da justiça de Cristo. E eu repito, se não tivermos com essas vestes, quando fechar a porta da graça, estamos perdidos. Só há maneira de se salvar se eu e você permanecer em obediência contínua e não viver praticando pecado conhecido e nem negligenciando conhecidos deveres. Quais os conhecidos deveres que nós não devemos negligenciar? Comunhão diária, leitura da Bíblia, oração, prática de obras de misericórdia, pregar da palavra de Jesus na vida e falando, vivendo o Evangelho, entendeu? Tendo comunhão com Deus todo dia, indo à palavra dele todo dia, deveres, indo para a igreja, servir a Ele, adorar a Ele no culto,
cumprindo fielmente seus mandamentos, deveres. Se eu continuar negligenciando esses deveres e eu continuar metido em pecado conhecido, não há salvação para mim. Eu preciso tomar uma decisão hoje. O que é que você acha? É uma mensagem dura? É uma mensagem pesada? Tá furando aí? Em mim está? Está rasgando seu coração? Se tiver, louvado seja Deus, significa que você está sendo trabalhado agora pelo Espírito Santo da verdade. Vem? O texto ainda continua. Deus requer a completa entrega do coração antes que possa ocorrer a justificação. Olha, antes de ser justificado pela fé, você tem que entregar, eu tenho que entregar o coração a Deus completamente. E não ficar com o coração dividido. Pé no céu, pé no inferno. Praticando coisas da Bíblia e praticando coisas mundanas. Entendeu? Não dá para ser assim. E o texto continua. Tem de haver obediência contínua, mediante ativa e viva fé, que opera por amor e justifica a alma. Amém, irmãos? Profetas e Reis, página 50, diz: essa visão é aplicável ao povo de Deus nos últimos dias. Essa visão apresentada por Zacarias 3. Essa guerra, ela é aplicada ao povo de Deus nos últimos dias. E o Espírito de Profecia diz, Profetas e Reis 58, a página, diz o seguinte: a visão que Zacarias teve de Josué e o anjo se aplica com peculiar força à experiência do povo de Deus nas cenas finais do grande dia da expiação, o juízo final, né? Aí diz mais: a igreja remanescente será levada então à grande prova e angústia. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus experimentarão a ira do dragão e suas legiões. Satanás considera o mundo como seu súdito e ele tem alcançado, de fato alcançado o controle de muitos cristãos professos. Mas aqui está um pequeno grupo que tem resistido à sua supremacia. Se ele pudesse apagá-los da terra, seu triunfo seria completo. Eita, irmãos, existe um pequeno povo, o remanescente, que é fiel. Ele não se dobra à supremacia de Satanás. Ele é fiel a Deus. Ele é fiel a Deus. Amém, irmãos? Que eu e você faça parte desse povo. Continua ainda aqui no Espírito de Profecia. Estamos chegando ao fim. E eu quero que você continue atento. Continue firme aí. Não desliga o vídeo. Não pausa. Não distraia. Olha o que diz ainda mais a voz profética, o testemunho de Jesus, o Espírito de Profecia. Olha o que diz ainda mais. Novas vestes substituem as vestes contaminadas. Pobres mortais arrependidos, ouçam a palavra de Jesus e creiam ao ouvirem. Então ele respondeu, e as palavras acusadoras de Satanás, e falou aos anjos que estavam diante dele, para cumprir suas ordens, dizendo: tirai estas roupas sujas dele, e apagarei as suas transgressões, cobrirei os seus pecados, eu lhes imputarei a minha justiça. E a Josué disse: eis que fiz a iniquidade passar em ti, e te vestirei com outras vestimentas. Amém, irmãos? Que maravilha! E continua dizendo: as roupas imundas são removidas, pois Cristo diz: fiz a iniquidade passar em ti. A iniquidade é transferida para o inocente e puro, o santo Filho de Deus. E o homem completamente indigno permanece diante do Senhor purificado de toda injustiça e revestido da justiça imputada de Cristo. Oh, que mudança de veste é essa! Que mudança é essa, irmãos, de veste? Jesus remove os pecados da gente e coloca agora o seu caráter imputado a nosso favor. Que tremenda mensagem! E o Espírito de Profecia continua: e Cristo faz mais do que isso por eles.
Esta é a hora que Deus concederá àqueles que estão vestidos com as roupas de justiça de Cristo, com tal encorajamento como este. Como os homens podem continuar em pecado? Como eles podem entristecer o coração de Cristo? Manuscrito 125 de 1901. Depois de uma obra como essa, Cristo remover nossos pecados que nos condenariam, nos dar roupa nova, cuidar da gente, nos defender contra os ataques satanás. Como eu e você podemos permanecer em pecado? Por fim, a carta 360 de 1901, a irmã White escreve: uma experiência sendo repetida. Aquele que foi vestido com roupas imundas representa aqueles que cometem erros, mas que assumiram uma posição de arrependimento tão sincera que o Senhor, que perdoa todos os pecados que se arrependem, ficou satisfeito. Satanás procura colocar em uma posição humilhante aqueles que realmente se arrependem de seus pecados. Aqueles que continuam em curso errado de ação são incentivados por Satanás a atormentar quem se arrepende. Olha, o que é que Satanás faz? Ele usa as pessoas que não se arrependem de pecado para atormentar os que estão se arrependendo. Eita guerra, irmãos! Eita batalha! E continua dizendo: homens que foram longe da transgressão e que nunca confessaram seus pecados, procurarão trazer toda a reprovação possível àqueles a quem Satanás trabalha para destruir. No entanto, aqueles que se arrependem e se humilham diante de Deus, confessando os seus pecados ao Salvador, perdoador de pecados, receberão perdão. Amém, irmãos? Os homens que não se arrependeram de seus pecados e não receberam perdão atormentarão os verdadeiramente arrependidos, repetindo suas más ações, aqueles que nada souberam do mal. Eles acusam e condenam os arrependidos, como se eles mesmos fossem inocentes. Foi-me mostrado que a experiência registrada no 3º capítulo de Zacarias está agora sendo repetida e continuará sendo enquanto os homens fazem profissão de fé, profissão de pureza, recusarem humilhar o coração e confessar os seus pecados. Irmãos, que batalha, que luta tremenda. Satanás usa pessoas para acusar aqueles que realmente se colocam em posição de arrependimento. Mas não tenha medo, se arrependa, não ligue para os ataques, para as calúnias, para as críticas, para as injúrias, não ligue. Vá com Deus, segure na mão de Deus, vá na Bíblia, vá no Espírito de Profecia, vá na fé. Amém, irmãos? É isto, irmãos. Roupas limpas, roupa limpa para você, roupa limpa para mim está disponível. Mas eu e você precisamos nos levantar para remover as vestes sujas. Caso contrário, não tem como Deus colocar a veste limpa na gente. Não tem como Deus nos vestir com roupas limpas, enquanto a gente permanecer com roupa suja. Mas a porta da graça está aberta. Amém? A oportunidade ainda é possível. Então, corramos para Deus. Corramos para Jesus, o anjo do Senhor. Não dê ouvidos a Satanás. Vamos juntos na fé, porque em breve Jesus voltará. Oremos. Pai querido e eterno Deus, nos abençoe e nos fortalece na fé. Nos ajuda a remover as vestes sujas e nos dá vestes novas. Nós nos entregamos agora em tuas mãos, agradecidos por essa mensagem, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus mais uma vez, irmãos. Obrigado porque esteve conosco até esse momento. Que Deus abençoe você, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem. Vamos alcançar mais corações para Jesus. E lembre-se, está escrito: a lei e o testemunho, se não falarem conforme essas palavras, jamais serão iluminados. Os vejo no próximo encontro aqui no canal Albino Lourenço Oficial. Forte abraço, que Deus abençoe.